Bom, vamos lá. Eu queria gravar um vídeo aqui falando um pouquinho sobre as eleições americanas que aconteceram na semana passada. Tem um assunto aí para fazer uns 3 vídeos, né, explicando sobre a Kamala, sobre o Trump, sobre as eleições, o que a gente aprende com as eleições americanas. Mas não sai desse vídeo não, que eu vou voltar no assunto aqui que para mim já deveria estar superado aí pelas pessoas, mas eu tô vendo que não. E me causou muita preocupação e eu fiquei um pouco assustado com a reação de algumas pessoas socialmente esclarecidas sobre uma postagem que eu fiz. E aí me preocupou essas pessoas não entenderem o que está rolando, tá? Não a minha postagem. Então eu vou voltar nesse assunto que já deveria estar morto e encerrado, que é a perda da bola de ouro e o prêmio de melhor jogador do mundo do Vinícius Júnior. O mote principal e o argumento oficial é que ele perdeu esse prêmio porque ele foi vítima de preconceito racial, tá? Antes de mais nada, o Vinícius Júnior ele merece todo o apoio e suporte de todos. Todas as pessoas minimamente com um coração devem apoiar esse menino, porque o que ele sofre, e ele sofre sim preconceito racial na Europa. A gente sabe que o povo europeu, o continente europeu é um continente preconceituoso, países preconceituosos, principalmente com as pessoas negras, né? E a gente sabe o quanto esse cara luta sozinho praticamente contra o preconceito racial. E um menino, ninguém sabe o que é estar na pele dele, e ninguém sabe o quanto ele sofre, qual é o peso disso que ele carrega. Então ele merece todo o apoio para a gente combater o preconceito e principalmente o que o Vini Júnior vem sofrendo. Ninguém tira isso da verdade. Ele sofre sim preconceito racial lá. Ele é o baluarte da luta contra o racismo na Europa. Um povo preconceituoso, um povo que a gente sabe como que é, né, o respeito e a questão, e isso acaba sendo a questão principal. Ninguém está tirando isso aqui dele, tá? Ninguém está justificando, ninguém está valorizando o contrário. Mas eu acho que a gente tem que abrir os olhos para o motivo correto. Eu acho muito perigoso quando a gente utiliza algo tão grave para justificar a perda de um prêmio individual, quando na verdade não foi, tá? E eu sempre falei e volto a falar novamente que a gente tem que tomar cuidado com os estelionatários de causas raciais. É aquela turminha que não se preocupa de fato com o problema, mas quer fazer fumaça e usar como massa de manobra para jogar determinados grupos um com os outros, tá? O Vini Júnior ele não ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo pelo tom da pele dele ou a cor da pele dele. Vinícius Júnior não ganhou o prêmio de melhor do mundo por outros fatores que eu vou explicar aqui. E eu poderia individualmente responder a cada uma das pessoas que me mandaram mensagem. É louvável que elas tenham se ofendido, porque são causas muito sensíveis, né? E a gente fica sensível a isso, e a gente defende que isso não aconteça, o preconceito. A gente defende que isso não ocorra com ninguém, né? Então isso mexe com os nossos corações, mexe com a nossa alma. É uma injustiça muito grande, é um crime, e eu sei que isso mexe com as emoções. Então eu poderia responder um por um aqui, mas eu precisei gravar esse vídeo para desenhar para essas pessoas, para talvez ficar bem claro de uma vez por todas, tá? Sabe qual foi o motivo do Vinícius Júnior não ter ganho o prêmio? Eu coloco aí 3, 4 motivos, eu vou dizer para vocês, mas a postagem que eu fiz foi o voto individual, né, de todos os jornalistas. Ao todo foram 100 jornalistas de 100 países que compõem o ranking da FIFA e são especializados esportivamente. E o que me chamou a atenção é que esses 100 jornalistas destes 100 países, 10 países africanos não votaram no Vinícius Júnior como o melhor jogador do mundo. E isso me ligou um alerta, e foi o motivo da minha postagem, que eu disse, se estão usando de argumento que o Vinícius Júnior foi vítima de um preconceito racial para não ganhar um prêmio,
Como você aí me explica que 10 países africanos não o escolheram como o melhor jogador do mundo? Como você enxerga o preconceito aí? 10 países africanos, 10 jornalistas africanos não o escolheram como o melhor jogador do mundo. Para mim, já cai por terra esse argumento de preconceito. Ele não ganhou por causa do preconceito ou tom de pele. E eu vou explicar aqui. Sabe por que ele não ganhou? Você pode usar 3 motivos principais aí. O primeiro deles é uma guerra muito pesada que está acontecendo entre a UEFA e o Real Madrid. E essa guerra é política e por controle de poder. O Real Madrid, há 1 ano e meio atrás, junto de outros 20 times europeus, deram um golpe de estado e criaram a Superliga Europeia. Dá um Google aí que vocês vão saber o que eu estou falando. Que faria o quê? Tiraria a hegemonia e o poder de organização da UEFA, escantearia a Liga dos Campeões da Europa, transformando um torneio capitaneado pelo Real Madrid e outras superpotências futebolísticas europeias em um campeonato onde só eles jogassem todo ano. Economicamente, para esses 20 times aí, ou 22 times, seriam maravilhosos, eles não teriam que dividir isso com mais ninguém. O campo de mídia desses times eram muito grandes e foi travada uma guerra terrível com a UEFA sobre o controle desse campeonato. A UEFA se sentiu traída pelo Real Madrid por esses outros times e nunca os perdoou. E aí o que acontece? Florentino Pérez não foi na entrega dos prêmios pela questão do Vinícius Júnior. Florentino Pérez se sentiu ofendido pelo fato do Real Madrid não ter recebido a honraria do seu melhor jogador ter recebido a premiação de melhor jogador do mundo. Não se esqueçam que essa batalha é política, é marketing, tá? Esse pode ter sido um dos principais fatores que fez com que ele não ganhasse. Então não acreditem que o Florentino Pérez não levou ele porque está preocupado com as questões raciais do Vinícius Júnior, até porque o Real Madrid demorou muito tempo para apoiar o Vinícius Júnior, como ele começou a sofrer isso lá na Europa, tá? A segunda questão é, não só o Vinícius Júnior, mas como outros 3, 4 jogadores do Real Madrid ficaram em posições muito próximas da disputa. Então foi o Rodri em primeiro, o Vinícius Júnior em segundo, se eu não me engano, o Bellingham em terceiro, o Carvajal em quarto. E isso pode ter contribuído para a diluição desses votos em outros jogadores do Real terem feito com que o Vinícius Júnior não tenha ganho. Pode ser um dos fatores. O último fator é meramente eletivo. A gente sabe que injustiças acontecem em todas as eleições. É só ver essa turminha que está chorando a perda aí das eleições americanas pela Kamala Harris. Voto. A gente pode até questionar a escolha e pode até não aceitar as escolhas. Mas foram 100 jornalistas de 100 países espalhados pelo mundo que acabaram escolhendo outra pessoa ao invés dele. E o que chama a atenção é que 10 países do continente africano não o escolheram. Como explicar o racismo aí? E você quer ver para mim o que me pega, o fator mais importante para isso? Aonde é a próxima Copa do Mundo? A Arábia comprou uma Copa, se eu não me engano, né? De que país é o proprietário do Manchester City? Será que não foi um tapa de luva de pelica da UEFA dizendo, ô meu amigo, nós não vamos dar para o Real, não vamos esquecer o que vocês tentaram fazer conosco, vamos agradar o país que está pagando uma futura Copa. Gente, futebol é sujo. Eu aconselho que vocês leiam o livro Cartão Vermelho para vocês verem como a FIFA e a UEFA são podres. São organizações criminosas. Mas a minha preocupação maior é quando esses argumentos, né, são usados pelos estelionatários de causas raciais, que no fundo eles não estão preocupados com a luta válida, digna e honrada que o Vinícius Júnior vem travando contra o racismo naquele continente que a gente sabe que é racista. O Vinícius Júnior é um baluarte da luta contra o preconceito. Esse moleque está encarando essa parada sozinho. Ele merece todo o apoio do mundo. Mas o que não pode é ele comprar uma briga e ser usado por outros grupos que têm segundas intenções para jogar pessoas contra pessoas
usando causas legítimas para justificar a perda de um prêmio individual. Ele não perdeu, e ele tem que botar na cabeça dele que ele não perdeu por conta do racismo. Ele perdeu por outros fatores ou até mesmo a injustiça da eleição. Cara, teve um ano que quem acompanha futebol aqui vai lembrar o que eu estou dizendo. O Franck Ribéry foi o melhor jogador do planeta nos últimos 2 anos aí, acho que em 2008, 2009. O Bayern de Munique amassando todo mundo, ele sendo o principal jogador, e ele não ganhou. A mesma comoção do Vinícius Júnior foi feita com ele lá atrás. Se eu não me engano, quem ganhou foi o Cristiano Ronaldo ou o Messi, eu não me recordo. Mas o Franck Ribéry não ganhou. Foi uma tragédia. Foi um absurdo. Todo mundo reclamou e foi usado a argumentação que ele não ganhou por ele ser franco-argelino, ou seja, descendente africano. Os mesmos grupelhos agora que querem usar uma causa legítima para fazer politicagem barata, foi a mesma galera que fez isso lá atrás. Então, meu ponto de atenção para você aqui, e é principalmente para essas pessoas que me mandaram mensagens aí indignadas com o que eu falei, não sejam utilizados como massa de manobra por grupelhos ou estelionatários raciais. É uma causa legítima, é uma causa que merece luta constante e todos devemos apoiar, mas não deixem que vocês sejam transformados em massa de manobra por questões ideológicas. Tem muita coisa por trás aí e que essas pessoas utilizam causas nobres, válidas, por interesses próprios. O Thiago Leifert foi discutir aí, se eu não me engano, com a irmã do Vinícius Júnior, onde claramente ele não estava errado nos seus argumentos, mas ela estava já tão imbuída com esse sentimento que ela o enxergou como um inimigo preconceituoso, quando na verdade ele estava trazendo razão à discussão, como eu estou tentando fazer aqui. Então não caiam nessa esparrela. O Vinícius Júnior não venceu o prêmio por ter sofrido preconceito na entrega do prêmio. Ele não ganhou por N outros motivos, do qual eu já tentei explicar aqui. Ele sofre preconceito sim, deve ser apoiado sempre, contra todo um continente que a gente sabe como tratam as pessoas e principalmente as pessoas negras, os seres humanos. Então ele merece todo o apoio, ele merece toda a causa, todo o suporte contra esses preconceituosos que merecem cadeia, ou na minha opinião até coisas piores, né? Essas pessoas aí que são racistas, preconceituosas, a gente tem que fazer algo que eu não vou falar aqui, mas vocês sabem o slogan, né? Então não caiam nessa armadilha, nesse arcabouço de ser utilizado como massa de manobra. Continue lutando por essa causa legítima, que é a luta contra o preconceito e o apoio ao Vinícius Júnior, mas ao mesmo tempo não deixe que vocês sejam manipulados por grupelhos e estelionatários de causas raciais para outros interesses. Fechou? Essa semana aí vai vir 3 vídeos aí falando do Trump, das eleições, da imprensa e o que esperar. Excelente noite a todos vocês.